Será que as pessoas mudam, né? Como é que é essa mudança? A primeira coisa é a gente saber se tem um diagnóstico diferencial, ou seja, como é que era antes ou como é que seria o ideal para eu saber se ela pode mudar ou não. Por exemplo, quando a gente fala de uma traição, assim, né? A pessoa me traiu e aí prometeu que não vai me trair mais e eu vou dar um voto de confiança nessa relação para aquilo que ela está falando e eu tô aqui pensando se eu devo realmente investir nessa relação novamente. A questão é a seguinte, né? Em vários vídeos que você for olhar na internet, a gente vai falar do movimento do outro, né? Da traição do outro, da busca por satisfação, de prazer no outro. O outro buscou isso, o outro é uma pessoa agressiva, o outro está buscando outros relacionamentos, o outro. E aí a pergunta que eu sempre vou fazer, basicamente em todos os vídeos que a gente for falar aqui, é: e você? Como que você está diante de um relacionamento onde você estava investindo e aquela pessoa... investindo num relacionamento monogâmico, um relacionamento fechado, porque se o relacionamento estiver aberto é uma outra parada, mas você está num relacionamento monogâmico, você está num relacionamento fechado, você tem regras ali, você tem códigos ali de trocas e tal, e aquela pessoa quebrou isso, né? Como você fica diante disso? Então, quando a gente vai buscar... É como se eu pegasse novamente toda a minha felicidade, todo o meu desejo de viver um relacionamento de alegria, felicidade, companheirismo, segurança, respeito, blá, 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 e coloco no colo do outro e falo assim: me faça feliz aí. É muito vulnerável, eu tô pegando a minha felicidade e colocando ali, porque depois, se o cara me trair de novo, eu vou odiar ele. Como se a responsabilidade fosse dele. Ele é ele, são escolhas. E você também pode fazer escolha. Então, a primeira coisa, quando a gente passa por um processo de traição, a gente passa por algum movimento que a gente precisa se separar da pessoa, porque daquele jeito não dá para conviver, não é se o outro vai mudar, é como você lida com aquilo. E o que é possível dentro daquele relacionamento a nível de flexibilidade. Porque tem coisas que eu posso flexibilizar, uma coisa aqui, uma coisa ali, a coisa lá e tal. Eu posso fazer isso, desde que aquilo não esteja violentando a minha natureza. Na grande maioria das vezes a gente não sabe quem a gente não sabe as coisas que a gente gosta, a gente fica muito vulnerável aquilo que o outro está entregando pra gente. Eu sempre digo assim, que a gente devia chegar no dia seguinte que a gente saiu com uma pessoa, que foi muito legal, a gente chegar pra essa pessoa e falar assim, liga pra ela e fala assim: cara, tudo bem? Como é que você tá? Você pode me fazer feliz do jeito que você fez ontem? Porque não é a pessoa, é o que ela fez. Então a gente fica entregando para essas pessoas para elas nos fazerem felizes. Só que as pessoas, tem hora que ela não quer. Tem hora que aquela pessoa ela não está mais afim de te fazer feliz. Ela quer fazer feliz outra pessoa. Porque é interessante para ela, né? Então, quando a gente fala muito desse movimento, né? Eu confio de novo, eu vou dar mais uma segunda chance. A primeira coisa, você tem que se olhar. Para você não cobrar uma coisa do outro que ele não tem para dar. Ter a consciência de que a sua felicidade é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Com todas as pessoas que amam o Pequeno Príncipe e tal, não sei o quê, mas quando diz aquela frase que diz assim, né, eu sou responsável por tudo aquilo que eu cativo, aquilo é muito cruel nos relacionamentos, na minha opinião. Assim me parece. Pode parecer de uma outra forma para as outras pessoas e eu respeito e está tudo certo. Na minha opinião, quando eu coloco a responsabilidade do que eu sinto por você, por ele e tal, né? Quando eu coloco essa responsabilidade na mão dele, eu falo, caramba, e a minha responsabilidade diante dessa relação? Se eu tô nessa relação foi porque eu quis, não foi porque alguém veio e me seduziu e criou milhões de... É porque tinha um ganho ali, é porque tava bom pra mim também. Você, não, eu saí com um cara e depois ele não me ligou, então ele só me usou. Não, cara, tu gostou, tava bom, tava legal, você não foi obrigado, você foi porque quis, né? Você pagou o seu Uber, você foi e voltou e foi tudo bem. É assim, ninguém tem que ficar o tempo todo criando esses compromissos, né? Porque você está apaixonada.
apaixonou, isso é uma responsabilidade sua. Ah, mas eu não mando nisso, eu não mando nas minhas emoções. Tudo bem, mas é você que está sentindo. Não é porque você está sentindo isso que o outro tem que sentir. Não é porque você se sente que nessa relação você tem que ter uma via de fidelidade e tal, nananana, que o outro vai ter, desde que isso tenha um acordo. Não dá para impor um processo de fidelidade com um cara que era o que comia a cidade inteira. Porque eu sou a diferente, porque o meu amor vai ser tão forte para esse cara ou para essa menina que vou salvar ele. Ele realmente vai conhecer o cara da vida dela, o cara da vida dele, a menina da vida dela e etc, etc. Então não adianta a gente ficar nessa via, essa é uma via fantasiosa, essa é uma via de contos de fadas, essa é uma via muito maluquinha, assim, que vai causar, assim, um monte de prejuízo. Então, quando a gente olha o movimento, a gente fala assim, tem uma pessoa que ela é tão ser humano quanto eu, tem tantas dificuldades quanto eu, e ela quer ser feliz e quer se livrar do sofrimento, exatamente como eu. Ela não é perfeita, logo eu também não sou. Então, assim, é olhar a relação que você tá. Então, olha o que você tem. Agora, não se iluda, cara, acorda. Tem gente que não vai te dar a fidelidade que você quer. E não adianta você ir numa via de autossacrifício, tá ali, dando o máximo, dando o máximo, dando o máximo, e a pessoa não dá nada. E aí você acha que porque você dá o máximo, aquela pessoa está endividada com você. Ela te deve coisa, porque você é a pessoa perfeita, você está fazendo... Você só se desgasta, você vai cobrar dos outros aquilo que você dá para os outros, isso é muito cruel. É impossível chegar na mesma medida. É impossível você sanar, você satisfazer uma pessoa como essa, porque ela está sempre além, sempre a mais, sempre além. Eu amo, eu não faria isso. Eu falo, que bom, você não faria, mas o outro faz, logo vocês são diferentes. Não tem como, né? Então, quando a gente vê o relacionamento dessa maneira, né? Então, assim, primeira coisa, eu tô me relacionando com uma pessoa, eu tenho um relacionamento bacana, um relacionamento legal, baseado num monte de coisa. Aí deu uma pisada de bola, vamos conversar. Vamos ter maturidade pra gente conversar o que foi que aconteceu. Porque aí pode brotar aquela intimidade de você poder falar, cara, não sei, eu me interessei por uma outra pessoa, né? Mas aí vem aquela confusão, a pessoa chora, se descabela e tal, porque não tem maturidade de ouvir essa frustração, né? E a gente precisa desenvolver isso, né? Aquelas pessoas, elas não são as primeiras, nem as médias, nem as únicas, nem as últimas, né? São pessoas que estão construindo o nosso processo individual. Todos os relacionamentos são crescimento. Então, quando a gente está num relacionamento e aí você quer saber se a pessoa mudou, a primeira coisa, olhe quem é, se você mudou. Ou se você está buscando as mesmas coisas. Se você estiver buscando as mesmas coisas, você vai achar as mesmas coisas. Se você estiver se relacionando com uma pessoa que já te traiu 10 vezes e você volta naquela relação, você vai ter a mesma coisa. Porque você está dando e você vai receber a mesma coisa. Então, assim, isso é com você, não é com o outro. Não é com o outro. Né? Tem gente que lida muito bem com isso, mas tem pessoas que não gostam mesmo. Só que dizem que não gostam tanto que eu desconfio, porque mantém relacionamentos de traição e traição e traição, né? E metem o pau em todo mundo e tal, não sei o quê. Então a gente tem que acordar assim, com a nossa responsabilidade, isso é muito importante. Ao invés de ficar jogando, né, esse peso da nossa felicidade para uma pessoa que às vezes não está a fim de fazer a gente feliz. Se acontece isso, tem uma via sublimada, né, de eu deixar de fazer coisas, por exemplo, eu sou usuária de algum tipo de droga. E aí eu vejo que aquele meu relacionamento, ele pode ser construtor de milhões de coisas. E aí eu vejo que pode valer a pena, que pode ser muito bom eu abrir mão desse vício por conta de uma pessoa. Só que eu não estou abandonando algo, eu estou abrindo mão, né? Quando eu mudo, o meu processo de mudança, para ele não ser frustrante, para ele não trazer sofrimento, ele precisa ser uma renúncia. Se for um abandono, aquilo que foi abandonado vai falar, cadê? A gente era amigo. Você me deixou aqui, e aquilo vai gerar um sofrimento do tamanho do mundo. E essa pessoa vai estar fazendo uma coisa olhando para aquilo que deixou. Então ela vai estar arrastando uma identidade, ela não está fazendo aquilo, mas está sendo grosseira, está sendo reativo, está se chateando com tudo, está num canto e não quer estar, porque queria estar no futebol, então ela não renunciou. Ela abandonou algo para viver uma história com uma outra pessoa, não vai dar certo. Não vai dar certo.
é temporário, não vai dar certo, a pessoa vai descontar, vai ter uma via compensatória, ela vai ficar irritada porque ela está fazendo uma coisa que ela não quer. Então, as pessoas elas não percebem isso é muito chato, porque quando você começa a perceber que o outro é diferente e que as coisas que as pessoas gostam não tem a ver com o amor que ela sente, com a relação, assim, isso seria assim uma grande virada de chave, se a pessoa olhasse para a diferença que é o outro, conseguisse respeitar os gostos do que o outro tinha e que você tem, e a gente tentar uma negociação disso. Quando eu negocio isso, aí sim eu começo a crescer, eu começo a amadurecer, eu começo a vivenciar um relacionamento mais maduro. Muita gente pergunta, né? Fui traída, e aí? Ele pode mudar? Você acha que eu posso dar um voto de confiança para ele, né? O que significa essa relação? As pessoas elas têm uma coisa muito forte com a traição. Tem muita gente que diz assim, que traição é quando a gente faz algo querendo machucar a outra pessoa, querendo realmente sacanear com a outra pessoa. Às vezes acontecem situações com o nome mesmo disso, acontecimento, aconteceu. A gente estava ali, às vezes encontrou um amigo de infância que eu não via há muito tempo, de repente rolou um fica ali e tal, e que não vai significar mais nada, né? Só que gera um peso e tal. Eu acho que quando brota uma traição, quando brota uma terceira pessoa naquela relação, quando chega alguém, ela pode não significar nada, pode ser só alguém que está ali estabilizando alguma coisa, ou está trazendo algum tipo de energia que a relação, o casamento, a relação, ela está um pouquinho para baixo, mas eu sinto que falta muito diálogo nessa conversa. O que foi que aconteceu? Independente de você ficar ou não. As pessoas elas são muito capturadas, né, por essa energia, né, da infidelidade, né, do pecado. E elas esquecem muito da pessoa e da relação que vocês tiveram até aqui. Então, na minha opinião, e conselho se fosse bom, né, as pessoas, enfim, olhariam de uma forma diferente, mas eu acho que quando acontece, a gente precisa ter a serenidade de escutar o outro, né? Escutar o que está acontecendo naquela relação, por que abriu espaço para que uma terceira pessoa entrasse, né? E eu quero entender isso. Então, é muito legal a gente checar. Então, isso que você está me dizendo é isso? Aí a pessoa fala, não tem nada a ver. Então, por favor, eu preciso entender. Inclusive para eu me liberar, porque situações que não são bem resolvidas, a gente fica preso anos, porque fui trocada, porque fulaninha, porque eu não consigo olhar na cara daquele cara, porque foi ele, porque foi o amigo dele que levou não sei quem, porque foi a amiga dela que fez. Eu preciso elaborar isso, eu preciso entender o que aconteceu. Então, compreender, né? Uma coisa é eu entender, outra coisa é eu compreender. E é muito importante que a gente consiga. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente está com os nervos à flor da pele mesmo, a gente está, né, com sangue lá em cima, né? Mas é muito importante que naquela hora a gente, nem que não seja no dia, inclusive é bem melhor que não seja no dia, né, que você passa ali uns 2, 3 dias com seus amigos lá chorando as pitangas, mas você vá conversar, do que já ir, sabe, jogando, sabe, e colocando o dedo no nariz da pessoa e brigando, e vai pra cima mesmo, às vezes vai bater na menina. Isso é muito louco, vai bater a menina nem sabe que o cara é comprometido, às vezes o cara nem sabe que o outro é comprometido, aí vai bater no ficante, que não tem nada a ver com a história, né? Quem estava ali, né? Então assim, não é isso, acho que a gente... É porque tem uma energia muito grande, a pessoa tem que escoar de alguma maneira e é o que ela sabe. O que a gente está fazendo aqui é dizer assim, ok, isso que você sabe é o suficiente para você viver relacionamentos saudáveis? Não, porque você não está vivendo. Se você estiver vivendo relacionamentos saudáveis do jeito que você está vivendo, massa, continue assim, vai ser feliz. Só que o que acontece? Eu vejo que as pessoas vêm me perguntar milhões de coisas, né? E eu no consultório, na terapia, nos relacionamentos com casais, né? Em tudo que acontece ao meu redor, né? Nessa coisa que é muito forte de relacionamentos, é que elas não estão vivendo bem. Logo, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso como verdade, não está dando tanto resultado. Então, começa a questionar um pouco as suas verdades. Então, se a pessoa te traiu, vai conversar, vai olhar, vai sentir o que é. Tem que ter algo mais forte na relação de vocês do que uma saída, né, por baixo do pano.